mais de engenharia biomédica. Ora bem, como é que então se fizeram estas análises? Sempre, como é que elas se fizeram? Agora paramos um bocadinho os exemplos e vamos ver como é que no software isto se faz. Então a primeira coisa é assim, é necessário, não é? Seja numa peça, seja num conjunto de peças, todas elas terem um material definido. E também é importante o seguinte, é que mesmo que elas tenham um material definido, depois de criar o estudo de simulação, esse material não copia automaticamente entre o CAD e a simulação. É preciso chegar ao estudo de simulação e dizer update all components. Está bem? Portanto, ou o material está definido logo no CAD quando se cria o estudo de simulação, ou se não está, altera-se o material no CAD e depois vai-se ao estudo de simulação e faz-se update all components. Depois é preciso, portanto, tem que ter todas elas, têm que ter material. Depois é preciso, e esse material ainda por cima também tem que definir os parâmetros apropriados para... Quer dizer, imagina que há um material específico que vocês definem, mas que não tem a constante elástica, o molde de Young, não vai poder fazer. Aliás, o sistema para e diz que não tem, falta aquela grandeza. Depois é preciso especificar as ligações, no caso de ser o assembly. Portanto, no caso de ser um assembly, a gente tem várias peças que estão ligadas por mates. Mas os mates são aquilo que serve para construir aquela geometria, não serve para dizer o que é que acontece quando isto tem forças. Quando tem força, o que acontece? Está soldado, está ligado, não pode ultrapassar uma à outra, mas estão soltas, pode escorregar, não pode, etc. Por default, um assembly, quando nós criamos uma simulação num assembly, o que acontece é que todas as superfícies... Primeiro, não pode haver superfícies, não pode haver peças diferentes se interceptam. Se houver alguma interseção, o sistema aborta e diz, não, eu não posso fazer esta simulação, veja lá, faça lá um evaluate overlaps para ver se alguma coisa está aqui encostada. Mas, por default é assim, qualquer coisa que esteja encostado, do ponto de vista geométrico, o sistema define como glued, que significa que um lado e outro têm nós, têm elementos, mas naquela superfície os nós são os mesmos. Portanto, o sistema não permite que haja qualquer deslocamento de uma superfície em relação à outra, se ela estiver encostada. Podemos ir alterar e dizer que o comportamento... retirar isso, e então elas ficam completamente soltas uma da outra, e depois começarmos a criar ligações específicas. No modo geral, o mais fácil é, se queremos fazer uma coisa que não está glued, deixamos ficar um gap. Tá? Dizemos um gap, nem que seja de 1/10 milímetro, de 100 microns, entre um lado e o outro, e o sistema automaticamente já sabe que aquilo ali não está glued. Quando queremos que aquilo esteja mesmo soldado e preso um ao lado, tiramos o gap. Ok, depois desta definição, que é como é que as peças estão juntas umas às outras, que estão seguras, não estão, etc. Há uma outra coisa que é preciso aplicar forças, é preciso aplicar o que em inglês se chama loads, né? Algumas forças, é preciso... aliás, aqui não menciona, mas também outra coisa que é preciso especificar as fixações. É preciso dizer, isto está seguro em algum sítio, porque nós já sabemos que estes cálculos são sempre cálculos estáticos, e que, sendo cálculos estáticos, só faz sentido se as peças estiverem seguras em algum sítio. Se não estiver seguro e for aplicar uma força, aquilo vai-se embora com uma certa aceleração. Portanto, é preciso especificar as fixações, é preciso aplicar as forças, dizer onde é que elas estão, em que sítio estão aplicadas, são pressões, são forças, para qual é a sua direção, etc. Depois é preciso criar uma mesh, ainda por cima também não está aqui, e depois é preciso fazer os cálculos e ver os resultados. E, essencialmente, dos resultados, há várias coisas que a gente pode querer, mas uma importante é comparar para cada peça, para cada material, os stress from miss que nós obtivemos e os yield strengths máximos para o material, para perceber se o material consegue suportar aquelas forças. Ora bem, quando nós montamos este módulo de simulação, não é? Aparece-nos aqui uma espécie de um menu, está aqui assim este menu aqui do vosso lado direito, e este menu tem muitas opções, está bem? Eu não vou falar sobre todas, mas tem muitas opções. Tem análise linear, estática e tensão de peças, que é o que nós temos vindo a falar, tudo isso. Em peças ou em conjuntos, portanto posso fazer uma peça separada ou num conjunto. Numa peça, obviamente, não faz sentido definir ligações, porque a peça não tem nada para se ligar, nos conjuntos é importante as ligações. Uma análise de buckling. Buckling é uma coisa que nós vamos falar à frente e tem a ver com deformações que, em vez de terem a solução óbvia da deformação, tem uma solução que quebra uma certa simetria, mas à frente depois explicarei.
Tem análise de ações térmicas, portanto, tem simulações térmicas e tem análise de frequências e vibrações. Portanto, frequências significa o sistema está preso aqui, tem esta massa, tem este peso, sofre estas forças. Epá, qual é as vibrações próprias que ele pode ter? Quer dizer, ele vai vibrar e vai vibrar com que frequências e com que modos, não é? Em que direção é que ele vibra. Pronto. Portanto, isto são alguns exemplos de estudos. Também há outros estudos, como por exemplo os design studies para fazer otimização, etc. Coisas específicas para vasos de compressão, portanto, para bilhas de pressão, fadiga, etc. Pronto. Mas são, quer dizer, outras coisas importantes. Ora bem, um dos estudos que é muito importante, não vou ter oportunidade para ir muito em detalhe sobre eles, mas na aula nós fizemos exemplos, é o estudo de vibrações. Portanto, o estudo de vibrações tem várias componentes. Uma das componentes é dizer, bom, o que é que acontece? Tem um sistema que está a certas fixações, certas forças, quais são as frequências próprias e os modos de frequência própria. Pronto. As frequências próprias e os modos de frequência própria têm a ver com o seguinte: o sistema constrói a energia potencial daquilo tudo e descobre, portanto, se aquilo está parado é porque está num mínimo de energia potencial, mas ao descobrir a energia potencial e perto do sítio que é um mínimo, a energia potencial aproxima-se por uma parábola e olhando para a constante da parábola, se ela é aberta ou se é mais fechada, determina-se a frequência própria da oscilação. Pronto. Depois temos um modo de vibrações, que aí é mais complicado, já pode ter não só as frequências próprias, mas também o facto de ser excitado, o facto de ter amortecimento, etc. E, portanto, tem aqui as expressões próprias para, digamos, um sistema em que já há uma excitação e há um amortecimento. Pronto. Isto é uma coisa também que é um bocadinho de cultura geral, não é? Que é assim, se eu não tiver nada que faça amortecimento daquelas oscilações, o que vai acontecer é que há uma excitação qualquer, as oscilações vão crescer até o sistema partir. E, portanto, em todos os sistemas, chega-se a um ponto em que essas oscilações param porque se entra num regime não linear e, portanto, começa a haver um amortecimento. Conforme esse tipo de amortecimento, ou temos uma oscilação que só acontece uma, ou nem sequer acontece uma oscilação e para logo, ou temos uma oscilação, e isso tem a ver com esse ieta que está aí, ou temos uma oscilação que já faz várias oscilações e depois vai amortecendo muito lentamente